Meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, vamos continuar esse nosso mini curso sobre o RGU do Estado de Pará, o Regime Jurídico Único, que está consagrado na Lei 5.810 de 94, né? 5.810 de 94. Vem comigo. Agora chegou a hora do provimento, né? O provimento significa o quê? O preenchimento, a investidura, né? O preenchimento, a investidura de quê, professor? O preenchimento, a investidura de quem? De um cara chamado de cargo público. O cargo público, que com certeza aí é o seu sonho de consumo, e eu, professor Luiz, e toda a nossa equipe aqui da Lá Concursos, nós vamos fazer de tudo para que você alcance esse objetivo, né? Então, é o preenchimento, é investidura do cargo público. Então, isso aqui é o provimento, né? Vem comigo, vamos lá. Este assunto, provimento, preste muita atenção, está previsto no título 2º, tá? Está previsto aqui no título 2º, que é do provimento, do exercício, da carreira e da vacância, capítulo 1º do provimento, né? Os cargos públicos serão providos, ou seja, vem comigo aqui. O que diz aqui? Ó, os cargos públicos serão providos. Então, o artigo 5º, ele vai trazer as hipóteses de provimento para o preenchimento da investidura de um cargo público, né? Então, nós temos aqui, essas são as 8 formas que o Estatuto prevê, tem a previsão do preenchimento, né? Da ocupação da investidura, né? Então, nós temos aqui, presta atenção, vou com calma, vou fazer uma leitura e eu vou explicando aí para vocês. Primeira forma de provimento é o quê? A nomeação. O segundo, promoção. Terceiro, reintegração. Quarto, transferência. Aí está aqui, inconstitucional. Calma, já vou explicar. A reversão, aproveitamento, readaptação e recondução. Então, essas aqui são as formas de provimento trazidas pela Lei 5.810. Provimento é o quê? O preenchimento, a investidura. E aí, professor? E aí, essa aula é uma aula bastante curta, uma aula introdutória sobre o provimento, tá? Aí o seguinte, estratégia, metodologia do professor Luiz. Calma, presta atenção, venha só. Nós vamos ter a próxima aula, inclusive, nós vamos falar tudo sobre a nomeação. Então, nós vamos ter uma aula específica com vários exercícios, com cada uma forma de provimento. Então, vamos ter uma aula sobre a nomeação, outra sobre a promoção, outra sobre reintegração, outra da transferência, outra da reversão, aproveitamento, readaptação e recondução, tá certo? Então, já fazendo esse adendo para vocês, nesta aula vou falar coisas gerais sobre as formas de provimento e nós teremos aulas específicas para cada uma das formas de provimentos previstas, com bastante teoria e principalmente bastante exercício. Por quê? Atenção, examinador não gosta de cobrar isso, ele tem verdadeira paixão, potencial questão de prova, porque é muito fácil se confundir, né? Então vem comigo aqui, vamos lá. Formas de provimento, primeiro, nomeação, né? Então a nomeação, tá? Significa dizer é o seguinte, né? Ele vai ser nomeado, né? Isso aqui é chamado de provimento originário. Provimento originário? Como assim, professor, provimento originário? Você lembra que todo cargo não é criado por lei? Sim. Então vai ter uma lei específica que vai criar o cargo, ele vai ter uma denominação, vai ter um nome, ele vai ter o quantitativo, vai ter a remuneração, as suas atribuições, responsabilidades e vai estar vinculada a uma estrutura organizacional, vinculada a alguma parte da administração pública direta ou de uma autarquia ou alguma fundação. É isso, né? Então você criou o cargo, né? Então o que acontece? Este cargo criado por lei, ele só pode ser provido pela nomeação, tá? Ele só pode ser provido pela nomeação, que ele é chamado de provimento originário, tá certo? Ok. A partir dessa nomeação aí do provimento originário, ocorre o seguinte, que o servidor público, durante o exercício do seu cargo, pode acontecer vários aí acontecimentos
que ele vai ocorrer o outro tipo de provimento. Por exemplo, promoção. O que é promoção? Promoção significa dizer que ele foi promovido, ele foi elevado, né? Então o cara está na classe 3, por exemplo, ele vai ter uma ascensão, ele vai ser promovido na carreira, ele vai sair da classe 3, por exemplo, e vai para a classe especial. É o quê? É uma promoção. Promoção vai ser o quê? Um provimento derivado, né? Outra situação, a reintegração, também é uma forma de provimento. O que significa a reintegração? A reintegração é muito simples. O cara era servidor público, na boa, trabalhando, o cara aprontou, caiu na tentação aí do nosso mal, da corrupção, foi pego, sofreu processo administrativo disciplinar, sofreu a pena máxima de demissão. Ele foi demitido. E aí, professor? E aí, esse cara conseguiu aí derrubar essa penalidade, essa punição no Poder Judiciário, por exemplo. Aí, o Judiciário manda o quê? Reintegrar. Então, a reintegração vai ser do demitido, né? Demitido, né? Ele sofreu a pena de demissão, ele foi demitido, ele vai ser reintegrado, né? Ele vai voltar na administração pública. Claro, gente, calma, que nós vamos estudar um a um desses caras aí. Transferência, né? Essa transferência já foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal, na súmula vinculante, número 44, como inconstitucional. Desculpa, súmula vinculante 43, né? Professor, o que trata essa súmula vinculante 43, né? Aliás, o que é a transferência? Vamos lá, né? Vamos supor, né? Vou colocar um exemplo aqui bastante chulo para vocês entenderem. Você está assistindo todas as minhas aulas, então você está seguindo a sequência das aulas, não é isso? Assim espero. Lembra que eu expliquei na aula passada aquele lance que é vedada você exercer atribuições que não está previsto no seu cargo? Então, vamos supor que tem um cargo de auditor fiscal aqui e tem um cargo de gestor. Eu estou no cargo de auditor, ou ao contrário, né? Sempre para mais, né? Salário, né? Estou no cargo de gestor e eu estou pleiteando uma transferência do meu cargo de gestor para o cargo de auditor. Isso não pode, né? Isso não pode. Isso já foi considerado o quê? Inconstitucional. Então, embora nós temos aqui a previsão do Estatuto do item 4, né? Vocês têm que saberem que ele já foi julgado inconstitucional e nós temos a súmula vinculante número 43. Então, essa forma de provimento aqui, ela não está válida, né? Ela não está válida por força da súmula vinculante 43 do Supremo Tribunal Federal. Vem comigo aqui. Reversão, tá? Professor, o que é reversão, né? Reversão, o cara, ele foi aposentado, né? Ele foi aposentado, olha aí. Ele foi aposentado e ele retornou ao cargo, né? Como assim, professor, ele foi aposentado? Vamos supor, ele foi aposentado aos 30 anos por invalidez. Estou colocando uma hipótese, né? Ele foi aí aposentado aí por invalidez aos 30 anos, né? Passado um tempo, ele foi submetido a nova perícia, já estava aposentado, e a perícia constatou que o sujeito não tem mais aquela moléstia. Então, ele vai ter o quê? Vai ser a reversão, tá? Reintegração é do demitido, o cara aprontou, então aqui a reversão, né? Tá certo? Aproveitamento, né? O que significa esse aproveitamento? O aproveitamento, o cara está lá na sua secretaria X, por exemplo, trabalhando. Essa secretaria X foi extinta. Essa secretaria foi extinta, tá? E não tinha mais vagas e disponibilidade, tá? Não tinha mais disponibilidade nessa secretaria, em outras secretarias. O que acontece? Ele é colocado em disponibilidade em casa, tá? Claro, recebendo. A gente vai falar tudo sobre a disponibilidade e tudo sobre o aproveitamento no momento oportuno. Aí o que acontece? Surgiu uma vaga na secretaria Y. Então esse cara vai ser o quê? Aproveitado na secretaria Y. Então o aproveitamento é quando está em disponibilidade, né? Readaptação, tá? Muito comum na Secretaria de Educação, né? Na SEDUC, né? O que acontece na
na readaptação? Cara, acontece o seguinte na readaptação. Vamos supor o cara está lá somente com quadro de giz. E o cara é alérgico ao giz. O cara fica todo empipocado, já passou pela perícia e constatou que ele não pode exercer as atividades do magistério. É um projeto pedagógico da escola, da SEDUC, enfim, que é só com quadro de giz. Pode acontecer, estou dando exemplos aí para você fixar o conteúdo. O que acontece com o cara? Além da alergia, ele tem uma bursite, né? Ele tem uma dor no ombro pesada. O que acontece com o cara? Ele não pode exercer o cargo dele, que é professor, mas ele pode exercer as atividades na secretaria da escola, tá? Então aqui, ó, readaptação, tá certo? Readaptação aqui é por motivo de doença, né? Vou colocar assim, ó, tá entre aspas aqui, bacana? Então ele vai ser readaptado em uma outra função. E a recondução? Recondução, cara, do estágio probatório, tá? O estágio probatório. Então, o que o cara fez? O cara pegou, tá certo? Passou em outro concurso. Ele já era servidor público, ele passou em outro concurso. No outro concurso, ele foi inabilitado. O que acontece? Ele não foi confirmado, então ele vai voltar para o cargo anterior. Então, ele será reconduzido, né? E aí, professor? Aí, eu quero dizer para vocês que essa é uma explicação bastante simples, só para comentar cada um desses tipos de provimento, tá? Não é o suficiente para você acertar em concurso público. Por quê? Porque nessa aula você vai ter que memorizar quais são os 7 tipos aí de provimento. A gente tem um macete que eu vou passar para vocês, que é o 4R ANP. A gente vai explicar isso para vocês. Olha só, orientação pedagógica. Assistir essa aula tranquilo e vai seguindo a sequência das minhas aulas. Por exemplo, a próxima aula vamos falar tudo sobre nomeação, depois tudo sobre promoção, reintegração, transferência, reversão, aproveitamento, readaptação e recondução, tá? Bacana? Fechou. Vem comigo. Item 4. Transferência. Ela é inconstitucional. Temos uma súmula vinculante, 43, que fala o seguinte: é inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento em cargo que não integra a carreira da qual anteriormente investido. Então, o que está dizendo aqui? Eu sou gestor, eu fiz o concurso, eu estou aqui. Tá? É meu cargo, uma carreira investida, carreira de gestor. Tá? Aí nós temos aqui, passou para cá, cargo de auditor fiscal da Receita Estadual. Paga mais do que o gestor, tá lá. Um pouquinho, mas paga mais, né? Todo mundo quer salário, né? Ajuda, não ajuda? Então é o seguinte, ó, antes ele transferia para esse cargo sem concurso, não. Isso aqui é outro cargo, é outra carreira. Então, para investir nesse cargo, para entrar nessa carreira, eu tenho que fazer um concurso, tá? Então, por isso que foi vedado aí, não pode a transferência, né? Claro que lá na aula da transferência a gente vai falar mais sobre esse assunto aqui. Professor, macete, qual que é a intenção dessa aula? A intenção dessa aula é você saber quais são as 7 formas de provimento previstos. Aí temos aí o macete, 4R. Por que R? São 4 tipos de provimento que começam com a letra R. Reversão, aposentado, recondução do estágio probatório, reversão do aposentado, recondução do estágio probatório, readaptação do doente, reintegração do demitido. Isso você tem que saber. Reversão, fala. Isso, aposentado. Recondução, fala. Isso, estágio probatório. Readaptação é o do doente, né? Ou de limitação, vamos colocar assim, né? E reintegração é do demitido. 4R. A é de quê? Aproveitamento. N de nomeação e P de promoção. Então, falou em provimento, você já tem que colocar na sua cabeça 4 R's ANP. 4R ANP são as formas de provimento. Bacana? Ok. Professor, e aí? Aí não acabou a aula. Tá? Nós temos que passar algum conhecimento doutrinário, classificação aí de banca de concurso. Esse provimento, que são 7 tipos, ainda é classificado em 2 tipos de provimento que você tem obrigação de saber.
Você quer ficar competitivo, você tem que aprender todos esses detalhes. Você não sabe como é que vai vir a questão da banca de concurso, né? Provimento originário, apenas um caso. E nós temos 6 casos de provimento derivado. Originário é o quê? É o inicial. Derivado, que vão derivar de quem? Do originário. Tá? Aqui, ó, vão derivar de quem? Do originário. Né? Tá aqui. Vamos lá. Originário, já sabem. Vai ser o quê? É a nomeação. Tá? Então, o originário vai ser o quê? A nomeação. Então, provimento originário, tá? É a nomeação, tá? A nomeação para cargo público, administração pública direta, autarquias e fundações, ou seja, para o regime jurídico único, né? Emprego público para as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Ambos os casos, provimento originário, nomeação, né? Só que para nomeação, segundo a Constituição Federal, você tem que ser aprovado em concurso público, né? Tá certo? Concurso público você vai ocupar para a administração pública e a CLT vai ser para o emprego público. Então, esse aqui é o provimento originário, né? Atenção, o provimento originário se dá exclusivamente com a nomeação. Cara, então você tem que saber. Originário é um só. Qual que é? É a nomeação, tá? Nomeação, tá? Não tem outro caso. Os outros 6 casos de provimento são casos de derivado, né? São os 4 R's mais o A e mais o P. Tá? Os 4 R's mais o A e o P. São casos do derivado. Bacana? Fechou? Então vem comigo aqui. Derivado. Tá? Derivado. É aquele em que se dá com o titular de um cargo público em outro cargo da estrutura da administração pública, sem a realização de concurso público. Então é o seguinte, o provimento derivado, né? Ele já é servidor, ele já ocupa um cargo, já teve o provimento originário. Aí ele vai para um outro tipo de provimento que é o derivado. Aqui o derivado vai ser os 4 R's, né? Mais o A, mais o P. São que 6 casos, né? Tá? 4R, reversão, readaptação, reintegração e recondução. São os 4 R's. A, do aproveitamento, e P, da promoção. Então, são os casos de provimento derivado, porque vai acontecer alguma coisa durante a sua vida funcional que vai provocar um novo provimento, esse não provimento original, porque ele já era servidor, né? Claro que esses detalhes a gente vai falar em aula específica. E além disso, para fechar com chave de ouro essa aula, você vai ter obrigação de saber que esses 6 cargos ainda tem outra classificação. O cara pode ser vertical, né? O que é vertical, né? Vertical, que ele vai ser o quê? Promovido. Ele vai ser promovido, né? Ou ele vai ser o quê? Horizontal, né? Qual que é o caso do horizontal? Horizontal, ó, tá? Ó. Ele vai manter a mesma posição, tá? Horizontal. Nós temos horizontal e nós temos por reingresso. A gente vai ver esses casos para vocês aqui, tá? Vamos ver esses casos para vocês aqui. Só para vocês não ficar batido aqui, ó, então horizontal vai ser promoção. Vertical vai ser a promoção, ele vai ser elevado na carreira. Ele vai ser promovido dentro da carreira. Horizontal, ele vai permanecer, ó, ele não pode exercer as suas atividades, então ele vai colocar atividades semelhantes com a mesma remuneração. É a readaptação. E o reingresso vão ser os 4 outros casos, né? 3 R's mais o aproveitamento, reingresso. Ele saiu do cargo e, por alguma forma, ele vai retornar à administração pública. Ele saiu daquele cargo originário e ele vai retornar ou na situação anterior ou alguma outra aí bastante específica. É o caso
do reingresso, tá? Ou reingresso. Então ele vai voltar. Ele saiu e ele vai voltar, tá? Então, para você saber tudo sobre o provimento, você tem que saber do provimento original e você tem que saber do provimento derivado, que são 6 casos. E o provimento derivado, você tem que saber qual que é o caso do vertical, qual que é o caso do horizontal e qual que é por reingresso, né? Finalizando a nossa grande aula, vertical ocorre com a passagem de um cargo para outro, implicando uma ascensão, elevação. Por exemplo, é o caso da promoção. Horizontal, ele não vai ser promovido. Ele vai sair de uma posição, vai para uma outra semelhante, porque ele está impossibilitado, tá, de exercer a atividade anterior. Não implica em elevação, sim numa movimentação funcional. É o caso da readaptação. E, finalmente, por reingresso, ele ocupava um cargo, ele deixa de ocupar, por uma situação ou outra, ele vai retornar, que nós temos aqui 4 casos. Ocorre quando há uma reintegração do servidor junto à administração pública. Exemplos: a reintegração do demitido, a recondução, tá certo? Quando o cara é inabilitado em estágio probatório, ele saiu e volta, reversão, ele foi aposentado, tá? Ele vai ser desaposentado, ele vai ter uma reversão, ele vai voltar, ou aproveitamento, ele está colocado em disposição, o órgão dele foi extinto, a carreira dele foi, o cargo dele que ele ocupava do órgão foi extinto, não tem onde ele trabalhar, ele fica em casa recebendo, claro, depois ele vai ser o quê? Surgiu uma outra vaga, ele vai ser o quê? Aproveitado. Então ele vai voltar. Cada caso desse, nós vamos falar em uma aula bastante específica. Bacana? Então isso aqui são uma geral para vocês sobre o provimento, tá? Próximas aulas, próxima aula, nomeação, a gente vai falar tudo sobre a nomeação para vocês. Bacana? Encerramento, sempre aquela mensagem aí de amor e carinho e afeto para vocês, meus queridos alunos, né? Tome a decisão de tirar lições deste ou daquele obstáculo, de manter humildade na vitória e coragem na derrota, de evitar dispersão ou agitação desnecessárias, de cumprir o seu dever perante a sua consciência, né? Olha só, tome a decisão de tirar lições deste ou daquele obstáculo. Nossa vida é isso, é cheio de obstáculos, né? Então nós temos que eu sempre tirar o quê? As lições, o aproveitamento desses obstáculos, né? De manter a humildade na vitória. Olha aí, né? Na vitória, manter a humildade. A coragem na derrota, enfrentar a derrota. De evitar a dispersão ou agitação desnecessárias. De cumprir o seu dever perante a sua consciência. De cumprir o seu dever perante a sua consciência. Se você me permite, eu quero falar para vocês que uma das coisas que eu observo no dia a dia das pessoas é o auto-engano. O cara sabe que está se enganando, enganando a si próprio. Quando ocorre o tal do auto-engano, cara, ele não está cumprindo o dever com a sua própria consciência. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique like.